Você já percebeu que algumas pessoas escapam de um problema, mas depois voltam exatamente para o mesmo lugar que quase destruiu suas vidas? Talvez isso aconteça mais vezes do que imaginamos. No coração de uma vasta floresta, cercada por campos dourados e árvores gigantes, vivia um leão chamado Darius. Seu rugido era tão poderoso que podia ser ouvido a quilômetros de distância. Quando os animais escutavam sua voz, imediatamente procuravam abrigo. Todos sabiam que Darius era o caçador mais temido daquela região. Perto dele vivia um pequeno macaco chamado Nico. Diferente do leão, Nico não possuía força, velocidade ou tamanho impressionante. Porém, tinha algo muito mais valioso, uma mente rápida e observadora. Durante muito tempo, Nico encontrou uma forma confortável de sobreviver. Sempre que Darius realizava uma grande caça, sobravam pedaços de carne. O macaco aproveitava essas sobras e nunca precisava procurar comida sozinho. Todos os dias ele fazia questão de elogiar o leão. Grande Darius, ninguém na floresta possui sua coragem. Sua força é incomparável. Nenhum animal ousaria enfrentá-lo. Essas palavras agradavam o leão. Aos poucos, ele passou a gostar da presença do macaco e permitiu que ele permanecesse ao seu lado. Assim, os dois viveram tranquilamente por muitos meses. Mas a vida tem o hábito de mudar quando menos esperamos. Certa manhã, Darius encontrou um enorme búfalo selvagem próximo ao rio. O animal era gigantesco, forte e extremamente agressivo. O leão acreditou que seria apenas mais uma caça fácil. Ele estava enganado. O búfalo avançou com toda a força. A terra tremeu sob seus cascos. Poeira tomou conta do ar. O combate tornou-se uma batalha feroz. Darius atacava. O búfalo respondia. Nenhum dos dois queria recuar. Então aconteceu algo inesperado. Em um movimento violento, um dos chifres do búfalo atingiu as costelas do leão com força devastadora. A dor foi imediata. Mesmo conseguindo afastar o adversário depois de muito esforço, Darius saiu gravemente ferido. Sua respiração ficou pesada. Uma de suas pernas perdeu a firmeza. Cada passo parecia uma luta. Pela primeira vez em toda a sua vida, o rei da floresta sentiu algo que nunca havia experimentado antes. Fraqueza. Os dias passaram lentamente. O leão permanecia dentro da caverna, incapaz de correr ou caçar. Sem caça, não havia comida. Sem comida, a fome começou a crescer. E não apenas para Darius. Nico também começou a sentir o estômago vazio. A situação piorava a cada amanhecer. Ambos sabiam que, se nada mudasse logo, algo terrível aconteceria. Mas nenhum dos dois imaginava que uma decisão tomada em desespero colocaria em movimento um plano que mudaria completamente o destino de todos os envolvidos. Naquela noite, o silêncio dominava a floresta. Dentro da caverna, Darius permanecia deitado sobre a terra fria. Sua respiração era lenta e pesada. A dor em suas costelas continuava forte, e a fome tornava tudo ainda pior. Nico observava a situação com preocupação. Ele sabia de uma coisa. Se o leão não encontrasse comida rapidamente, os dois estariam em sério perigo. O macaco caminhava de um lado para o outro, pensando sem parar. Então, de repente, uma ideia surgiu. Se Darius não podia perseguir uma presa, talvez uma presa pudesse ser levada até Darius. Os olhos de Nico brilharam. Na manhã seguinte, ele saiu sozinho pela floresta. Passou por árvores enormes. Atravessou pequenos riachos. Subiu colinas e continuou procurando alguém que pudesse cair em sua armadilha. Horas depois, chegou próximo a uma estrada que cruzava uma região seca, quase deserta. Foi ali que encontrou um animal em comum. Era um grande camelo chamado Omar. O animal caminhava lentamente enquanto mastigava alguns arbustos secos. Sua aparência mostrava cansaço. Os ombros pareciam pesados e seus olhos carregavam tristeza. Nico aproximou-se com cuidado. Bom dia, amigo. Você parece preocupado. O camelo levantou a cabeça. E estou mesmo. O que aconteceu? Omar soltou um longo suspiro. Meu dono me obriga a carregar cargas pesadas todos os dias. Trabalho sem descanso. Recebo pouca comida e quase nenhum cuidado. Nico fingiu indignação. Isso é terrível. Eu fugi para encontrar um pouco de paz, respondeu o camelo. O macaco percebeu imediatamente uma oportunidade. Ele sentou-se sobre uma pedra e falou em tom amigável.
Talvez eu conheça um lugar perfeito para você. Omar demonstrou interesse. Que lugar? Nico aproximou-se um pouco mais. Existe um vale escondido no interior da floresta. Pouquíssimos animais sabem da existência dele. Um vale? Sim. Um lugar cheio de grama verde, água limpa e sombra fresca. Nenhum humano aparece por lá. Os olhos do camelo se iluminaram. Durante anos ele sonhou com liberdade. A descrição parecia perfeita. Isso é verdade? Nico sorriu. Eu jamais mentiria para alguém que sofre tanto. Omar permaneceu em silêncio por alguns segundos. Quanto mais pensava, mais aquela proposta parecia irresistível. Liberdade, comida abundante, água fresca, nenhum dono, nenhuma carga pesada. Parecia um sonho. Finalmente ele tomou sua decisão. Mostre-me o caminho. Nico escondeu sua satisfação. Venha comigo. Os dois iniciaram a caminhada. Enquanto avançavam pela floresta, Omar imaginava como seria sua nova vida. Já Nico pensava em algo completamente diferente. Cada passo aproximava o camelo do esconderijo de Darius. Cada metro percorrido fortalecia seu plano. O sol começava a desaparecer atrás das árvores quando finalmente chegaram perto da caverna. Dentro dela, o leão percebeu a aproximação. Seu coração acelerou. Depois de tantos dias sem comida, aquela era sua grande oportunidade. A fome tomou conta de seus pensamentos. E, naquele instante, Darius cometeu um erro que quase destruiu todo o plano. Sem esperar o momento certo, ele saltou para atacar, mas sua perna ainda estava fraca. Seu corpo não respondeu como antes. O salto saiu desajeitado. Ele perdeu o equilíbrio e caiu pesadamente no chão. O rugido ecoou pela floresta. Omar ficou paralisado por um segundo. Então compreendeu o perigo. Era uma armadilha. Sem olhar para trás, disparou em velocidade máxima entre as árvores. Em poucos segundos desapareceu completamente. Dentro da caverna, Darius rugiu de raiva. A única presa que tinham encontrado havia escapado. E agora, recuperar sua confiança seria muito mais difícil. Mas Nico ainda não estava disposto a desistir. O rugido furioso de Darius ecoou pela floresta inteira. A presa havia escapado. Depois de tantos dias de fome, aquela oportunidade parecia única. Agora, tudo estava perdido. O leão bateu a pata no chão, encarou Nico com irritação. Você viu o que aconteceu? Ele fugiu. Nico permaneceu calmo. Por dentro, também estava preocupado. Encontrar outra presa seria difícil. Além disso, ambos estavam cada vez mais fracos. Mas desistir não fazia parte de seus planos. Ainda não acabou, mestre, respondeu o macaco. Como não acabou? Depois do que aconteceu, aquele camelo nunca mais voltará. Nico abriu um pequeno sorriso. Talvez você esteja subestimando o poder das palavras. Sem esperar resposta, ele saiu correndo pela floresta. Precisava encontrar o mar antes que fosse tarde demais. Enquanto isso, o camelo corria sem parar. Seu coração disparava. Sua mente repetia a mesma pergunta. Como ele tinha sido tão ingênuo? Aquele lugar não era um paraíso. Era uma armadilha mortal. Depois de percorrer uma grande distância, Omar finalmente diminuiu o ritmo. Foi então que ouviu uma voz familiar atrás dele. Espere, amigo. O camelo virou-se imediatamente. Era Nico. Sua expressão mudou para raiva. Não se aproxime. Você tentou me entregar para aquele monstro. Nico fingiu surpresa. Monstro? Do que você está falando? Eu vi com meus próprios olhos. Um enorme leão tentou me atacar. O macaco levou a mão ao peito, como se estivesse ofendido. Você entendeu tudo errado. Omar franziu a testa. Errado? Claro. Nico sentou-se calmamente sobre uma pedra. Aquela não era uma tentativa de ataque. Então o que era? O macaco soltou uma leve risada. Você realmente acredita que um leão faminto erraria um alvo tão grande quanto você? A pergunta fez o camelo hesitar. Nico percebeu. A dúvida havia começado. Escute com atenção, continuou ele. Aquela era uma leoa que vive sozinha há muito tempo. Uma leoa? Sim. Quando ela viu você chegando, ficou tão feliz e correu em sua direção. Omar arregalou os olhos. Feliz? Exatamente. Mas ela saltou sobre mim. Porque estava emocionada.
O camelo não parecia totalmente convencido. Então Nico decidiu usar seu golpe mais perigoso. Pense por um momento. Se realmente fosse uma tentativa de caça, você estaria vivo agora. Omar permaneceu em silêncio. A pergunta parecia lógica. E era exatamente isso que tornava a mentira tão perigosa. O macaco continuou. Além disso, o vale que mencionei está logo depois daquela região. A grama verde existe. Os riachos também. E ninguém vai obrigá-lo a carregar peso novamente. O camelo começou a imaginar aquele cenário. Liberdade, comida, descanso, uma nova vida. Pouco a pouco, o medo começou a desaparecer. E a esperança ocupou seu lugar. Nico observava tudo atentamente. Ele sabia que muitas vezes o desejo fala mais alto que a experiência. As pessoas acreditam naquilo que querem acreditar. E naquele momento, Omar queria acreditar. Finalmente, o camelo respirou fundo. Talvez eu tenha julgado a situação rápido demais. O macaco sorriu. Eu sabia que você entenderia. Então vamos voltar? Omar olhou para o horizonte. Uma pequena voz dentro dele dizia para ficar longe daquele lugar. Mas outra voz, muito mais forte, falava sobre conforto, segurança e felicidade. Depois de alguns segundos, ele tomou sua decisão. Vamos. Nico começou a caminhar. Desta vez, porém, um sorriso discreto apareceu em seu rosto, porque ele sabia que a armadilha estava prestes a se fechar, e desta vez não haveria segunda chance. O sol começava a desaparecer atrás das árvores quando Nico e Omar retornaram à região da caverna. O camelo caminhava lentamente. Embora tivesse aceitado voltar, uma pequena sensação de desconforto ainda permanecia em seu coração. Algo parecia errado. Mas, a cada passo, ele tentava convencer a si mesmo de que tudo ficaria bem. Afinal, Nico parecia tão sincero. Talvez ele realmente tivesse entendido tudo errado da primeira vez. Talvez aquela fosse sua oportunidade de encontrar a vida tranquila que sempre sonhou. Enquanto isso, escondido atrás de uma enorme rocha, Darius observava tudo em silêncio. Desta vez, ele não cometeria o mesmo erro. Sua fome era intensa, mas sua paciência era ainda maior. Ele esperou, e continuou esperando. Omar aproximava-se sem perceber o perigo. Mais alguns passos, mais alguns metros. Agora estava perto o suficiente. Foi então que Darius atacou. Como um raio saindo da escuridão, o leão saltou com toda a força que ainda possuía. O ataque foi rápido, preciso, impossível de evitar. Antes que Omar pudesse reagir, tudo havia terminado. A floresta voltou ao silêncio. Durante alguns segundos, ninguém falou nada. Darius respirava profundamente. A longa fome finalmente chegará ao fim. O leão olhou para Nico. Seu plano funcionou. O macaco apenas assentiu. Mas quando o cheiro da carne fresca chegou ao seu nariz, um novo problema surgiu. Seu estômago estava vazio havia muitos dias. A tentação tornou-se quase impossível de controlar. Darius precisava ir até o rio para beber água e limpar seus ferimentos. Antes de partir, deixou uma ordem clara. Vigie a presa. Voltarei em breve. Sim, mestre, respondeu Nico. Assim que o leão desapareceu entre as árvores, o macaco ficou sozinho. O silêncio tomou conta do lugar. A comida estava diante dele. E a fome falava cada vez mais alto. Por alguns instantes, ele tentou resistir, mas não conseguiu. Rapidamente, aproximou-se da presa e começou a comer uma pequena parte que acreditava passar despercebida. Poucos minutos depois, ouviu passos se aproximando. Darius havia retornado. O leão observou a presa e imediatamente percebeu que algo estava diferente. Seus olhos se estreitaram. Nico, o macaco congelou. Onde está o cérebro deste camelo? A voz do leão era baixa, mas perigosa. Nico percebeu que precisava pensar rápido. Muito rápido. Então respondeu calmamente. Mestre, esse camelo não tinha cérebro. Darius franziu a testa. O que está dizendo? O macaco apontou para o corpo e respondeu. Pense bem. Se ele realmente tivesse cérebro, teria voltado para o mesmo lugar depois de escapar uma vez? O leão ficou em silêncio. A pergunta ecoou em sua mente. Por alguns segundos, ele refletiu. Então, lentamente, concordou. Talvez você tenha razão. Nico respirou aliviado.
O perigo havia passado. Naquela noite, os dois finalmente comeram até ficarem satisfeitos. Mas a verdadeira lição daquela história não estava na força do leão, nem na esperteza do macaco. Ela estava na decisão do camelo. Muitas pessoas recebem um aviso da vida. Escapam de uma mentira. Escapam de um erro. Escapam de alguém que lhes fez mal. Mas, quando surge uma promessa atraente, acabam voltando exatamente para o mesmo lugar que quase as destruiu. A inteligência não consiste apenas em aprender algo novo. A verdadeira inteligência consiste em lembrar das lições que a experiência já ensinou. Porque quem ignora os sinais do passado pode acabar caminhando voluntariamente para a próxima armadilha. Se você chegou até aqui, deixe seu gostei, inscreva-se no canal e compartilhe esta história com alguém que precisa ouvir esta mensagem. E lembre-se, às vezes, a segunda oportunidade não é uma bênção. Às vezes, é apenas a mesma armadilha usando uma nova aparência.